Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje eu vou ler em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Essa leitura que nós iremos fazer é muito conhecida porque conta a história do bom samaritano, que ajudou um pobre coitado que estava à beira da morte porque foi atacado por bandidos. E ele estava à beira da morte, e diante dele passou um sacerdote. Antes do bom samaritano, passou um sacerdote, passou diante desse homem que estava à beira da morte, precisando de ajuda. E esse sacerdote olhou para ele, mas não fez nada, continuou o seu caminho e não ajudou aquele pobre coitado que necessitava de ajuda, que necessitava de salvação. Mas o sacerdote passou e fez de conta que não tinha ninguém ali precisando de ajuda. Depois passou o levita. O levita passou e fez a mesma coisa. Olhou para aquela pessoa que estava precisando de ajuda, que estava precisando de salvação, e não ajudou. E aí passou o samaritano. E o samaritano, na hora, ele não pensou duas vezes. Ele já foi lá ver se aquela pessoa estava viva, colocou ele no seu cavalo e não pensou duas vezes e foi ajudar aquele necessitado. Então, qual é o entendimento que nós temos dessa parábola? A gente tem um entendimento que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que ajudar o nosso próximo quando estiver passando por necessidades. Mas esse é apenas um conceito dessa parábola. E eu já vi muitos pregadores pregando sobre essa parábola, isso que eu acabei de falar. E é o certo, não é errado falar isso. Só que nessa parábola também se aprende algo muito importante, que é mais primordial do que apenas amar o próximo. Essa parábola, ela está falando figuradamente de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que representa os sacerdotes? Os sacerdotes eram o maior nível, era o homem mais importante da religião judaica. Era o sumo sacerdote. Ele era o mais importante da religião, ou seja, era a pessoa mais respeitada na nação de Israel, na nação de Judá, era o sumo sacerdote. E ele não pôde salvar um pobre coitado que precisava de salvação. Ele não teve amor para salvar um pobre coitado que não tinha como se salvar a si mesmo. Ele precisava de alguém que salvasse ele. E o sacerdote, que era o maior religioso que tinha, ele passou e não fez nada. Depois veio o levita, que também é um povo muito respeitado na nação de Judá, porque eles serviam e trabalhavam no templo de Deus, na casa de Deus. Os levitas trabalhavam na casa de Deus. Então eles eram a segunda classe de Judá mais respeitada. Só perdia para os sacerdotes e para o sumo sacerdote. Só perdia para eles, que era a classe superior que a gente já falou, que também passou pelo pobre coitado e não ajudou.
Então os levitas, que era a segunda classe mais respeitada do povo daquele país e da religião judaica, passou por esse pobre coitado que estava à beira da morte e não teve amor e não teve condição para salvar. Não é porque não tinha condição, é porque não tinha amor para salvar aquela pessoa. Mas veio um samaritano. O samaritano era o povo mais odiado pelo povo de Jerusalém, pelo povo da Judéia. Era o povo mais odiado. Todos odiavam os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles desobedeciam a Deus. Porque Deus tinha instituído na lei de Moisés, na lei de Deus, que o povo deveria adorar a Deus na cidade de Jerusalém, lá no templo de Jerusalém. Só que os samaritanos, eles faziam parte os samaritanos eram as 10 tribos ali de Israel, ficava todo na Samaria. Em Judá só ficava Judá e Benjamim. Então, pelas 10 tribos estarem distantes de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles fizeram algo contrário à vontade de Deus, que era adorar lá na Samaria e não em Jerusalém. Então o povo de Israel se revoltou contra os samaritanos por causa dessa desobediência. E então eles passaram a ser odiados pelo povo de Judá. Mas como aí você me ouve lendo essa parábola e se pergunta: como que Jesus pode ser o bom samaritano da história? É muito simples. É muito simples de entender. O sacerdote não pôde salvar o pobre coitado. Os levitas não pôde salvar o pobre coitado. Mas o samaritano, que era odiado por todo o povo de Judá, era odiado pelo povo judeu, ele não mediu esforços. Ele viu aquele pobre coitado e não mediu esforços para isso. Ele não mediu esforços. Por quê? Porque ele sabia que aquele pobre coitado não tinha nada para dar, mas ele viu aquele pobre coitado na situação que ele estava e amou aquele pobre coitado à beira da morte. Amou. Então é uma característica de Jesus. Jesus, ele olha para nós que somos pecadores, que vivíamos no pecado. Muitos viviam nas drogas, na prostituição, na mentira, na enganação. E Deus olha para ele com um olhar de misericórdia e não mede esforços para salvar esse pobre coitado que precisa de salvação. Ele não mede esforços. Ele não mede. Por que ele não mede esforços? Porque ele é amor. Então ele vai e salva o pobre coitado. Ele usa de misericórdia para salvar o necessitado que precisa de salvação. E essa salvação não vem dele próprio, porque o pobre coitado à beira da morte não tem forças para aguentar, para se salvar. Ele precisa que alguém salve ele, que alguém preste socorro, que alguém leve ele para o médico, para o hospital. Ele não tem forças para se salvar, ele precisa de outra pessoa. E quem era essa outra pessoa? Era a religião era a religião judaica? Não era. Era o sumo sacerdote, que era dentro da religião judaica o homem mais importante? Não.
Eram os levitas, que eram a segunda classe mais importante no povo judeu? Não. Foi um samaritano, um desprezado. Não estou falando que Jesus é samaritano, porque senão isso vai contra a escritura bíblica. Jesus, ele é judeu. Mas essa parábola que Jesus contou, ele usou de forma figurada, no sentido de que as pessoas que eram respeitadas, os judeus que eram respeitados na nação da Judéia, não iriam salvar o povo. Não teria amor nem forças para salvar o povo. Mas aquele que era desprezado pelo seu próprio povo, que era Jesus, como diz Isaías capítulo 55, que ele era desprezado, que ele não tinha boa aparência e era desprezado pelo seu próprio povo. Então, essa parábola está se referindo a Jesus por causa disso, porque ele era desprezado, ele foi odiado por grande parte do povo judeu. Até hoje, muitos judeus não aceitam ele e até odeiam. Eu não vou generalizar e dizer que todos os judeus fazem isso, não, mas uma grande parte faz isso sim. Odeia Jesus, rejeita Jesus com todas as forças. Mas essa história do bom samaritano é para mostrar que ainda mais no mundo cristão, não estou falando apenas com judeus, eu estou falando com todos os povos da terra, com todas as religiões da terra. A religião não pode salvar. Ela olha para você que está perdido, que está à beira da morte, ela olha para você que está à beira da morte e passa reto. Passa reto, não ajuda, deixa você morrendo, porque na religião você não encontra o amor de Deus. Em nenhuma religião. Eu respeito todas as pessoas religiosas, eu não concordo, mas eu respeito os religiosos. Você falar assim, se alguém chegar em mim e falar, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou respeitar aquela pessoa, mas eu não vou concordar com aquilo. E dentro de mim, eu não concordo, não acho que a religião tenha poder para salvar alguém. Então, se você está numa instituição religiosa, até mesmo uma instituição cristã, esqueça que essa instituição, que essa religião tem poder para te salvar, porque ela vai fazer igual o sacerdote e o levita, vai passar reto, não vai te salvar. O que vai te salvar é Cristo, representado pelo bom samaritano nessa parábola. Cristo representa o bom samaritano nesta parábola, aquele que foi desprezado pelos judeus, aquele que até hoje é desprezado por muitas religiões, por muitos pensamentos filosóficos, aquele que é desprezado por muitos religiosos, por muitas pessoas sábias nesse mundo. É esse desprezado por tudo e por todos que tem poder para te salvar. Não é a religião, não é a sabedoria desse mundo, não é a ciência, não é nada disso, é Cristo Jesus. Então você tem que aceitar. Se você quiser salvação, você tem que aceitar Jesus como Salvador e receber essa salvação de graça. Não precisa pagar nada, não precisa participar de nada, não precisa fazer nada para ser salvo. Precisa crer em Cristo. Essa é a única condição para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, disse o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor Jesus, e quem comer de mim, da minha carne, nunca
mais terá fome, nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como no deserto o maná descia do céu para o povo de Israel, Cristo desceu do céu para dar vida a todos os povos que aceitarem Jesus, a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas. Ele está pronto para salvar, basta você dizer sim para ele. Agora, a sua religião não vai te salvar. O seu status religioso não vai te salvar. O seu clube social não vai te salvar. A sua condição financeira não vai te salvar. A sua intelectualidade não vai te salvar. Nada pode salvar o ser humano. O ser humano, ele está no estado que esse homem da parábola estava. Ele foi surrado, ele foi espancado pelo bandido chamado diabo, chamado inimigo. O inimigo espancou as criaturas de Deus, as criaturas criadas por Deus. O inimigo veio e espancou ela e deixou ela à beira da morte. E aí, durante essa vida que você vive morto para Deus, porque você está quase morto, à beira da morte, você está quase à beira da morte eterna, ao longo da trajetória da sua vida, vai passando pessoas, religiões, filosofias, ensinamentos errados, amigos que ensinam coisas erradas para você. Vai passando diante de você e olha para você no seu estado de morte, e sabe o que ele faz? Ele deixa você morrer. Pelo contrário, como diz o ditado popular, ele vê você morrendo e quer terminar de te matar, e quer terminar de pisar. Ele vê você no chão, todo cortado, todo quebrado, todo arrebentado, e ele quer pisar na sua cabeça mais ainda para terminar de te matar. É isso que a religião faz, é isso que os amigos desse mundo fazem. Mas Jesus, odiado, detestado por todo o mundo, ele está pronto para te salvar. Aquele que foi desprezado pelos seus próprios, pelas pessoas da sua cidade, que foi desprezado por grande parte da humanidade, esse Jesus está pronto para te salvar. Basta você falar assim: eu aceito, meu Senhor Jesus, essa salvação. E aí, meu amigo, se você cometeu as piores barbaridades que um homem ou uma mulher pode cometer, saiba que Jesus, a partir do momento que você diz sim para Jesus, todos os seus pecados são jogados no mar do esquecimento, na cruz de Cristo, porque Cristo assumiu a sua culpa. Ah, você pecou, você matou, você roubou, você fez o diabo aqui nesse mundo. Cristo Jesus veio assumir a sua culpa e veio transformar a sua vida. Primeiro ele vai te salvar quando você disser sim para ele. Quando você disser sim para ele, ele vai te salvar na hora. E aí ele vai começar um processo chamado de santificação. O que é isso? É virar santo da Igreja Católica? Não. Santificação é você ser uma pessoa separada por Deus, para Deus trabalhar no seu coração. Então, quando você diz sim para Jesus, Jesus pega esse copo aqui, esse copo sujo, ele limpa. Quando você diz sim para ele, Jesus limpa esse copo e ele separa os copos sujos
dos copos limpos. E aí ele vai trabalhar em você para cada dia ele tá te limpando mais e mais, porque todo dia a gente se suja. A gente, como diz, Jesus fala para limpar os pés dos discípulos. Limpar os pés significa que nós temos que limpar os nossos pés da poeira desse mundo, porque nós nos envolvemos nas coisas desse mundo. Nós envolvemos nas coisas do trabalho, da correria do dia a dia. Então Cristo, ele vai limpando a nossa poeira dia após dia, e isso é chamado de santificação. Mas antes disso, se você diz assim, eu bebo, eu fumo, eu faço tudo que não presta, como que Deus vai me aceitar? Venha do jeito que você está. E eu não estou falando de ir para uma igreja, estou falando de ir para Cristo. Depois que você for até Cristo, aí Cristo vai te guiar. Ele vai dizer para onde você tem que ir, vai dizer como você tem que viver a sua vida a partir daí, entendeu? Mas venha até Ele, só venha, siga-me, ele disse para o publicano Mateus, que se tornou um evangelista depois e discípulo de Cristo. Então ele diz para você, siga-me. Não importa se você é prostituta, se você é bandido, se você é ladrão, não importa nada. A graça de Deus está estendida para todos. Basta aceitar essa graça. Deus abençoe a todos. Peço que vocês dêem uma curtida e se inscrevam no canal para que a nossa mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.